Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Dentes do Católico. Meus queridos e amados irmãos, está acalorado esses dias o debate sobre a TDL, né, a Teologia da Libertação no Brasil. E isso tem acontecido mais por conta de um livro, né, que o padre, o Frei Clodovis Maria Boff, irmão de Leonardo Boff, um dos expoentes da Teologia da Libertação no Brasil, escreveu um livro, e o seu livro tem por título A Crise da Igreja Católica e a Teologia da Libertação. Frei Clodovis Boff, Maria Boff, né? Escreveu esse livro e a partir daí o debate se acalorou ainda mais. E eu queria trazer aqui alguma contribuição para o debate sobre isso aí. Não queria falar sobre as origens da Teologia da Libertação, isso tudo você tem aí na internet. Eu queria apenas partir de um ponto. O Evangelho de São João, capítulo 12, que vai dizer o seguinte, a partir do versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus a Betânia, onde vivia Lázaro, que ele ressuscitara. Deram ali uma ceia em sua honra. Marta servia e Lázaro era um dos convidados. Tomando Maria uma libra de bálsamo, de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com os seus cabelos. A casa encheu-se do perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que havia de trair, disse: Por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? São João agora vai dizer: dizia isso não porque ele se interessasse pelos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, furtava o que nela se lançava. Jesus disse: Deixai-a, deixai-a. Ela guardou este perfume para o dia da minha sepultura. Pois sempre tereis convosco os pobres, mas a mim nem sempre me tereis. Uma grande multidão de judeus veio a saber que Jesus lá estava e chegou não somente por causa de Jesus, mas ainda para ver Lázaro, que ele ressuscitara. Então, eu queria começar a partir daqui, principalmente nesse capítulo, esse versículo 4, quando Judas vai dizer: Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que havia de trair Jesus, disse, versículo 5 agora: Por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Ou seja, aqui apareceu alguém que está extremamente preocupado com os pobres. Só que de aparência, meus irmãos. É o que acontece no Brasil hoje. Não vou generalizar. Existem muitas pessoas na igreja, fora da igreja, em outras religiões que não é a Igreja Católica, que têm feito um trabalho grandioso para com os pobres. E eu digo a você, para trabalhar para os pobres, o meu trabalho é o mínimo do mínimo do mínimo. Eu faço uma arrecadação de uma cesta básica, uma cesta de alimento, ou alguma outra coisa, de roupa, quando alguém aparece necessitado, quando alguém procura a minha ajuda. Então eu não tenho autoridade nenhuma para falar contra pessoas que ajudam os pobres ou contra pessoas que não ajudam os pobres, porque eu sou muito limitado nisso, inclusive por algumas limitações que eu tenho, condições financeiras, trabalho, né? As minhas ações na igreja em um outro ministério, que é o ministério de formação, de pregação. Mas o que é que eu quero trazer? O mundo todo hoje fala do pobre, do pobre, do pobre. Fala até da teologia, ecoteologia integral. Se fala até de salvar o meio ambiente. Se fala até de salvar o mundo, o globo, o cosmo. Porém, meus amados irmãos, Jesus não veio a este mundo para salvar o mundo, no sentido de salvar o cosmo, salvar a criação. Ou não veio Jesus a este mundo simplesmente para dar pão, alimento às pessoas. Se você ler o capítulo 6 do Evangelho de São João,
no capítulo 6 do Evangelho de São João, é dito o seguinte, veja. Depois disso, atravessou Jesus o lago da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia uma grande multidão, porque via os milagres que fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu a um monte e ali se sentou com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, a festa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Filipe: Onde compraremos pão para todos estes? Veja, onde compraremos pão para que todos estes tenham o que comer? Então aqui alguém pode dizer, Jesus está preocupado com os pobres. E estava verdadeiramente. Tanto é que Jesus multiplica os pães para alimentá-los. Falava assim para experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu, como eu acabei de dizer agora há pouco. Filipe respondeu, 200 denários de pão não lhe basta para que cada um receba um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, Pedro, disse, está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Está explícito aqui, ele tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, fazei-o sentar. Ora, havia naquele lugar muita relva, sentaram-se aqueles homens em número de uns 5.000. Jesus tomou os pães e rendeu graças. Em seguida, distribuiu às pessoas que estavam sentados e, igualmente, dos peixes lhe deu quanto queriam. Estando eles saciados, disseram aos discípulos, disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles recolheram e dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, encheram 12 cestos. E aqui a teologia da libertação vai dizer que aqui não foi o milagre da multiplicação. Deus não fez por meio de nosso Senhor Jesus Cristo algo transcendental. Deus não multiplicou verdadeiramente os pães, mas foi o milagre da partilha. Aquele menino deu, outras pessoas foram motivadas a dar também. É mentira. O texto aqui é muito claro. Versículo 13. Veja, versículo 12. Estando eles saciados, disse Jesus aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram. E dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, encheram 12 cestos. Os 12 cestos que foram cheios dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram. Encheram os 12 cestos. João, capítulo 6, versículo 13. À vista desse milagre, à vista desse milagre de Jesus, aquela gente dizia, este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Chegando à tarde, e os discípulos desceram à margem do lago. Subindo a uma barca, atravessaram o lago rumo a Cafarnaum. Era já escuro e Jesus ainda não se tinha reunido a eles. O mar, entretanto, se agitava, porque soprava um vento rijo. Tendo eles remado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus que se aproximava da barca, da igreja, andando sobre as águas. O mar agitado, essa tempestade que abatia a igreja, é exatamente o que está acontecendo hoje. Essa disputa teológica, essa briga, essa discussão, essa crise de fé que se abate à igreja. Mas Jesus se aproximava da barca, Jesus se aproxima da igreja, andando sobre as águas, e ficaram atemorizados. Mas ele disse, sou eu, não temais. Quiseram recebê-lo na barca, mas pouco depois a barca chegou ao seu destino. Aí veja, no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que Jesus não tinha subido com os seus discípulos na única barca que lá estava, mas que eles tinham partido sozinhos. Nesse meio tempo, outras barcas chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças e multiplicado.
E reparando a multidão, que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali, entrou nas barcas e foi até Cafarnaum à sua procura. Encontrando na outra margem do lago, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Veja, a resposta de Jesus é extraordinária para os teólogos da libertação. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, buscai-me não porque vistes os milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. Aí Jesus diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, pois nele Deus Pai imprimiu o seu sinal. Perguntaram-lhe: que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: as obras de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Perguntaram eles: que milagres fazes tu para que vejamos e creamos em ti? Qual é a tua obra? Nossos pais comeram o maná no deserto, segundo o que está escrito, deu-lhes de comer o pão vindo do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então aqui, meus irmãos, nós podemos ver nitidamente que Jesus se preocupava sim com os pobres. Jesus se preocupava em dar comida aos pobres. E ensinou os apóstolos a não ficarem, quando eu digo Jesus se preocupava, Jesus se importava com o pobre. Por isso multiplicou pão para que eles comessem. Jesus se importava com as pessoas. Só que Jesus deixa muito claro no capítulo 6 de São Mateus: por que vocês ficam aí preocupados o tempo todo? O que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Os ímpios, os pagãos é que se preocupam com isso. Vejam as aves do céu, elas nem plantam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o Pai as alimenta todos os dias. Vejam o lírio do campo, eles não tecem nem fiam, mas nem o rei Salomão se vestiu com tanto esplendor. Ele diz: homens fracos na fé. Homens fracos na fé. Se Deus alimenta as aves do céu, se Deus veste as ervas do campo, não faria a mesma coisa convosco? Por isso não fiqueis dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, porque o Pai sabe de todas as vossas necessidades. Ao contrário, lançai-vos na providência de Deus, e Ele cuidará de vós. Denis, com isso tu estás querendo anular a necessidade da caridade. Não. Não. O tripé da quaresma que nós estamos vivendo é oração, jejum e caridade, esmola. Isso Jesus nos ensinou. Nós devemos viver a partir da oração, a partir do jejum e a partir do amor ao próximo, da caridade, da esmola. Eu não estou fugindo disso. Mas qual é o grande problema da teologia da libertação? Qual é o grande problema dessa teologia que aparentemente se mostra muito mais eficaz do que a verdadeira teologia católica? É aqui o Frei Clodovis Boff declara no seu livro, e aqui tem um resumo básico do livro do Clodovis Boff, que vai dizer: quem já conhece Clodovis Boff sabe que, apesar de ser considerado um dos pioneiros da teologia da libertação, ele se tornaria, com o passar do tempo, um de seus mais intrépidos dissidentes, por ter sido capaz de captar, desde seus primórdios, o funesto erro de princípio em que tal corrente teológica incorria: colocar os pobres no lugar de Cristo. O erro da teologia da libertação é colocar o pobre no lugar de Cristo. Cristo veio para salvar os pobres. Cristo veio para destruir as obras de Satanás. Cristo veio para nos resgatar do inferno. Para a teologia da libertação, não existe inferno. Para a teologia da libertação, não existe diabo. Para a teologia da libertação, não existem consequências do pecado original. Para a teologia da libertação, todo mundo vai para o céu. Só que a palavra de Deus vai dizer, Jesus vai dizer, que ele veio para destruir as obras de Satanás. Ele veio para
salvar o mundo todo que estava lançado nas mãos do maligno. Ele veio para resgatar a alma humana. Por isso ele disse: não tenham medo daqueles que podem matar o corpo de vocês, mas não podem lançar a alma no inferno. Ao contrário, temei aquele que pode matar o corpo e também lançar a alma no inferno. Ou seja, Deus. Temer ao Senhor. O início da sabedoria é o temor do Senhor, diz o livro do Provérbios e do Eclesiástico. Então, meus amados irmãos, Clodovis Boff diz: tiraram Jesus do centro e colocaram o pobre. Veja, o grande erro da teologia da libertação foi colocar os pobres no lugar de Cristo. Esta é a ideia mestra que perpassa todo o seu debate. O debate de Clodovis Boff, o debate da teologia da libertação, é mostrar, Clodovis Boff diz que é para mostrar que eles colocaram o pobre no lugar de Cristo. E aí, continua, dizendo: para Clodovis, o pecado original da TDL, da Teologia da Libertação, permanece graças ao denso nevoeiro mental que tem acometido a teologia contemporânea nas últimas décadas. Ou seja, ele está dizendo que o erro da teologia da libertação ainda perdura na igreja, porque, infelizmente, tem um denso nevoeiro mental que tem acometido a teologia contemporânea nas últimas décadas. E é dito o seguinte, que estas páginas impregnadas de ortodoxia católica, ele está falando do livro dele, É o padre Leonardo Razera que fez a apresentação. Ele está dizendo que estas páginas do livro de Clodovis Boff, esse livro que é A Crise da Igreja Católica e a Teologia da Libertação, Frei Clodovis Maria Boff, ele está dizendo que estas páginas impregnadas de ortodoxia católica, compiladas junto a um debate de 2007 e mais 2 incitantes entrevistas de Clodovis sobre a TDL, atraiam para muitas mentes aturdidas em busca da verdade as mesmas luzes que sobre mim, ele está falando dele, Padre Leonardo, que sobre mim cintilaram, fazendo refugir para a maior glória de Deus a beleza dos tesouros novos e velhos, Mateus 13:52, contidos no depósito fidei revelado por Cristo e por ele confiado à Santa Igreja Católica para a salvação de toda a humanidade. Então, meus amados irmãos, a teologia da libertação tira Jesus do centro e bota o pobre. E tudo é feito para o pobre, para o pobre, para o pobre. Tudo é para o bem-estar do pobre, para o bem-estar do pobre, para o bem-estar do pobre. E eu volto a dizer, precisamos fazer muito pelos pobres. Principalmente nas áreas políticas. A saúde é uma tragédia, a educação, o preço de tudo no Brasil hoje está extremamente alto, altíssimo. E os pobres sendo privados de coisas básicas. Eu sei que nós precisamos lutar contra tudo isso. Mas nós precisamos entender que o reino de Cristo não é deste mundo. A teologia da libertação tira o foco do reino de Cristo, que é no céu, na eternidade, para colocar nesta terra. E nunca, o Catecismo da Igreja Católica vai dizer que todas as vezes que tentaram instaurar ou estabelecer um reino messiânico sem Cristo aqui neste mundo, pereceram, erraram, caíram. Por quê? Porque o reino de Deus não é desse mundo. Jesus disse a Pôncio Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos combateriam por mim. Mas o meu reino não é deste mundo. Portanto, meus amados irmãos, peçamos a Cristo, peçamos a Deus Pai, peçamos a todos os santos que foram grandes homens e mulheres de Deus, que viveram as 3 virtudes teologal de maneira extraordinária, a fé, a esperança e a caridade, o amor ao próximo, a Deus e ao próximo, de maneira perfeita. Peçamos a todos eles que intercedam por nós,
para que nós possamos compreender qual é o verdadeiro sentido da teologia cristã. É colocar Jesus no centro e o homem todo homem e o homem inteiro, se colocar diante dele e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu preciso de ti. Eis-me aqui. Então, fique esperto. Quando você vê alguém falando de pobre, de salvar o pobre, de salvar o planeta, de salvar o mundo inteiro, mas não se preocupa em dizer: olha, é necessário confessar, é necessário rezar, é necessário pedir perdão, é necessário ir à igreja, é necessário rezar o rosário. Por que é que o Frei Gilson tem sido tão atacado? Porque o rosário abala as estruturas do inferno e leva as pessoas para o céu. Por que é que Frei Gilson está sendo atacado? Porque ele prega a verdadeira teologia católica, que está preocupada e sempre esteve em salvar as almas das pessoas que estão sendo lançadas no inferno por inúmeros pecados que a teologia da libertação vai dizer que não é pecado. Como, por exemplo, a ideologia de gênero, o comunismo, o socialismo, o marxismo, que é a chave hermenêutica de interpretação das escrituras para o teólogo da libertação. Então nós precisamos, meus irmãos, ter coragem mesmo, de dizer: não, basta isso tudo. Nos preocupemos sim com o pobre, mas em primeiro lugar, nos preocupemos com a alma, com a salvação eterna do pobre. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.